Olá, meu nome é Vinícius, sou da equipe da Casa da Ciência. Estaremos hoje dando início a uma série de conversas tendo como aí o foco principal o estudo da genética. A genética, que como nós sabemos, ela é vista muito mais no ensino médio. Nós estaremos aí fazendo uma série de analogia entre os conceitos para que vocês, alunos em sua grande maioria do ensino básico, possam entender um pouquinho como ela funciona, como ela atua no nosso organismo e quais as implicações que muitas vezes ela tem sobre a nossa vida e nós nem nos damos por conta, não é mesmo? Mas vamos começar de uma maneira aí bem tranquila respondendo essa pergunta, mas o que é genética, né? A genética, nós sabemos que é o ramo da biologia que estuda a respeito de genes, hereditariedades, variação genética entre os vários organismos. Eu sei que algumas palavras nessa nossa primeira conversa, elas vão ser meio estranhas, mas nós vamos aprender um novo vocabulário que a biologia sempre traz para nós, né? A genética, ela investiga como certas características são transmitidas entre os descendentes e como ela pode causar uma variação nos nossos indivíduos. Quer ver um exemplo? Bem, eu tenho aqui uma característica genética que foi aí transmitida pelos meus pais e que hoje eu apresento, né? A calvície, né? A genética, busca a entender como os nossos genes são responsáveis pela manifestação dessas informações contidas no nosso DNA, que faz com que todos os nossos seres vivos, né, que nós temos no planeta da Terra, consigam aí reproduzir e passar essa característica aos nossos descendentes. Bem, mas se eu fosse parar para pensar, né, às vezes a gente fala assim, antes da genética não tinha nada. Não, o termo genética é um termo aí que nós vemos que ele vai começar no século XX, tá? Final do século XIX, início do século XX, mas antes nós conhecíamos um termo que era utilizado, que era herança por mistura. Muitas vezes, né, agricultores, eles tinham lá que, olha, eu quero um cavalo com uma melhor característica, uma galinha que ponha mais ovos, um cavalo mais dócil, uma vaca que dê mais leite. Eu sabia que cruzando um pai que fosse assim, com uma mãe que fosse assim, eu teria um filhotinho que ele teria essa característica. Não sabia exatamente por quê, não era sempre que dava certo, porém, essa herança por mistura, ela foi por muito tempo aí discutida. Inclusive, esse termo herança por mistura foi muito usado por um tempo por Darwin, porque além de ser ali um cientista natural que deu origem às bases da evolução moderna, nós sabemos que ele era também um criador de pombos de competição, e ele sabia ali os melhores pombos que voavam mais rápido, que tinham uma melhor geolocalização, exatamente por esse tipo aí de cruzamento. E por falar nesse próprio Darwin, né, ele vai cunhar um termo que ele chama de pangênese, que seria uma teoria onde, segundo ele, né, isso aí naquela época, lá em 1800, o nosso organismo produzia uma série de gêmulas que eram transmitidas aos descendentes, influenciando assim essa característica. Ele ainda não entendia, né, como funcionava, mas sabia que algumas características muitas vezes eram transmitidas, outras não, e por aí ele continuou com seus estudos. A genética só vem aí ser realmente aí elucidada, em boa parte, quando nós temos a redescoberta dos trabalhos de Mendel, né? Foi ele, Gregor Mendel, que ele ali estudando a genética de ervilhas, entendeu um pouco como se dava esse cruzamento, por que nem sempre era igual, né? As características principais que vão ser a base da hereditariedade foi Mendel que nos trouxe. E uma curiosidade a respeito desse trabalho. Por que se fala muitas vezes redescoberta, né? Porque esse trabalho, né, diz a lenda que foi inicialmente enviado para uma revista científica e quem recebeu viu que tinha uma série de cálculos matemáticos e ao invés de mandar para a parte de botânica, mandou para a parte ali de matemática. Só que os cálculos matemáticos envolvidos nesse primeiro trabalho eram um tanto quanto simples e o pessoal da matemática não deu muita bola. Somente quando um outro pesquisador foi ler esse trabalho com um olhar mais voltado a áreas biológicas, que ele entendeu a profundidade de toda essa questão e trouxe novamente
novamente à tona esse trabalho que nós sabemos é a base do que nós conhecemos hoje sobre hereditariedade. Mas o que seria essa tal de hereditariedade? Bem, seria mais ou menos uma receitinha, né, de como umas características podem passar dos pais para um filho. No momento ali da reprodução, nós vamos ter que os gametas, né, no caso, o gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, o óvulo, vão estar transmitindo essa característica que vai ser ali passada para o filho. Nós vamos ver que cada pai, né, vai doar ali um lote de 23 cromossomos, fazendo com que no final o filho tenha 46 cromossomos. Então nós somos a mistura dos caracteres genéticos dos nossos pais. E no caso, né, por isso que nós somos mais parecidos geneticamente com os nossos irmãos do que muitas vezes com os nossos pais, já que eles também são fruto aí da mesma mistura. Quais são essas características que são transmitidas? São várias, né? Eu falei agora há pouco para vocês aí da calvície, mas também nós temos as covinhas, o lóbulo da orelha, se ele é solto ou preso, presença ou ausência de sardas, enrolar a língua. Eu consigo. Dá uma tentada aí, será que você consegue? A questão de ser destro ou canhoto, hoje sabemos que também tem um comportamento genético, covinha no queixo, cor dos olhos, né, tipo sanguíneo e disposição a certas doenças. Algumas dessas características, como por exemplo cor de olho, nós sabemos que envolve uma série de genes trabalhando ali em conjunto. Não é uma coisa tão direta quanto os trabalhos iniciais de Mendel mostrava, mas hoje toda essa genética envolvida, mesmo envolvendo uma série de genes, já está sendo aí amplamente discutida e aprendida pelo ser humano. Agora, como ela vai aí estar aparecendo e funcionando? Vamos pensar no seguinte. Bem, vamos fazer aí uma recapitulação. Esses pares de cromossomos, eles são aí herdados durante o momento da fecundação, quando o óvulo junta com o espermatozoide, que nós temos ali 23 cromossomos maternos e 23 cromossomos paternos. Então teremos aí 46 cromossomos ou 23 pares, sendo que cada parte vai vir de um dos seus progenitores. E nós vamos ver mais para frente, quando estivermos lendo as leis de Mendel, que alguns exercem uma dominação, uma segregação ou mesmo uma combinação dos genes para expressar uma série de características. Nós temos que na natureza vários organismos apresentam aí uma quantidade de pares diferenciada. Cachorro 39, boi 30, gato 19. Nós temos até um tipo de borboleta, a Pilomatus atlântica, que tem 226 pares, cada um expressando ali uma certa propriedade dentro do nosso corpo. Mas se eu fosse construir um ser humano, né? Como que ele seria? Vamos fazer de conta que nós conseguimos aí juntar todos os ingredientes e fazer o ser humano. Então eu vou ter lá um pacote onde vai ser todo o material genético, com seus elementos básicos que seriam os ingredientes do bolo. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, ferro, água, que é extremamente importante, e também na energia na forma de proteínas, carboidratos e gorduras. Agora, como seria esse preparo? Nós vamos combinar esses 23 cromossomos do pai e 23 da mãe para fazer esse código genético único desse novo indivíduo, presente aí no nosso DNA. Vamos deixar essas células crescer, se dividir, formando os mais diferentes órgãos, mantendo tudo numa temperatura de 37 graus durante aí 9 meses. E sempre alimentando através do cordão umbilical da mãe com essa série aí de nutrientes que são necessárias. Só lembrando aí que a diferença que nós temos entre um ser humano e outro, né, veja vocês, seus colegas, tudo, é menos de 0,1%. Olha como essa genética ela é maravilhosa. Então nós temos aí algumas observações do chefe que vai preparar essa receita, né? Então primeiro, a receita é manual e não um molde, né? O DNA é um conjunto de instruções, né? Como você constrói
cada camada do ser humano. Essa execução ela pode variar um pouco de pessoa para pessoa. Às vezes acontecem alguns erros de digitação, né, que nós chamamos aí de mutação. As mutações podem, às vezes, não influenciar em nada no teu corpo. Outras podem fazer com que você tenha ali uma propensão a uma doença, né? Ou até mesmo ser benéfica. Mas ela só vai representar um ganho evolutivo se ela puder ser transmitida para os seus descendentes, né? Essa receita, como eu tinha falado para vocês, tem uma variação que faz com que cada organismo, né, cada ser humano, seja um pouco diferente do outro. Questão de tonalidade de pele, formato do rosto, mas também não é só a genética que mexe tudo isso, o próprio ambiente, a alimentação da pessoa, como ele é tratado em casa, questão de aprendizado, tudo isso faz com que a pessoa seja moldada. Então nós falamos que as características do indivíduo são características genotípicas, que vêm do nosso DNA, e fenotípicas, que vêm do nosso aí ambiente, certo? E para que eu vou entender hereditariedade? Bem, primeiro passo, para melhorar a questão do nosso futuro, combater uma série de doenças hereditárias, melhorar, né, as características genéticas para conseguir alimento para toda essa população, sem falar que eu vou explicar a questão da biodiversidade dentro do planeta Terra. Porque, graças a esse tipo de variação, nós podemos aí, junto com as mutações, recombinações genéticas, heranças, selecionar, né, aquilo que vai, de uma certa forma, ser utilizado pelo ser humano. Quer seja através de seleção natural, né, pela pressão de seleção do ambiente, onde uma série de organismos vão ser selecionados. E essa variação genética, que foi conseguida graças aí à mutação, recombinação, a própria questão da herança, né, quem cruzou com quem teve tal filhotinho, tudo isso vai fazer com que ocorra a seleção, quer seja ela natural, né, onde a natureza, através da sua pressão de seleção, elimina alguns organismos e favorece outros, ou pelo homem, né, que através das suas técnicas de cultivo, de agricultura, selecionam aquelas plantas ou animais que têm uma melhor característica que ele quer ali destacar dentro da sua produção. Então, pegando aí um ganchinho nessa questão do 1%, olha esse estudo dessa população. Olha como todos são diferentes e é 0,1% essa diferença, né? E também a própria questão da adaptação dos organismos por seleção, ou natural ou artificial. Olha como uma planta, né, que seria ali muito parecida com a mostarda selvagem, quando ela tem ali a seleção diferenciada, que, né, eu quero selecionar a inflorescência, eu quero selecionar o broto apical ou dos brotos laterais, eu tenho que o homem chegou a uma série de plantas diferentes para o nosso consumo. Tudo isso a natureza deu o pontapé inicial e o homem, através da sua observação dos meios naturais, foi selecionando aquilo que era melhor para ele. E graças a essa observação, lá no nosso querido amigo Darwin, ele acabou o quê? Observando, né, que todos os grupos eles provinham ali de um mesmo ancestral comum. E as mutações que eram aleatórias acabaram aí dando origem a toda a diversidade que nós temos presente hoje no nosso planeta. Bem, tem um cartunista que eu gosto muito, o Carlos Ruas, ele sempre traz umas sacadas legais, levando ali, tendo como pano de fundo a questão da evolução, questões biológicas no geral, né? Aí nessa tirinha ele sacaneou, né, meio que mostrando como que acontece evolução nos quadrinhos, nos desenhos, né? Mas como que na realidade todos aqueles répteis, né, que foram ancestrais das aves atuais, acabaram dando origem a algo um tanto quanto aí sem graça na vida real, né? Lógico, não é uma descendência direta, a gente tem que sempre discutir muito bem isso, mas é mais para mostrar que às vezes a pressão ali de seleção acaba deixando ali os descendentes daquele indivíduo inicial um tanto quanto, vamos dizer assim, sem gracinha, né? E temos que lembrar que a seleção natural ela vai acabar dando ali vantagens para algumas espécies, como nessa outra tirinha do Ruas, onde uma lagarta que
aparenta ali um cocô de ave, acaba sendo ali selecionada, e porque ela, exatamente, a ave desconsidera ela e acaba atacando outra lagarta. Então essas variações, né, o ambiente vai filtrar aquela variação que ela acaba sendo um tanto quanto mais aí vantajosa. E uma questão que às vezes o homem faz com que isso ocorra, né? Nessa outra tirinha também do Ruas, ela trouxe ali um fato real que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. As autoridades começaram ali a dar um dinheiro para quem trouxesse cascavéis, né? Porque estava tendo uma série de casos de ataque à população e a animais desse tipo de serpente. E, é muito fácil localizar uma cascavel exatamente pelo barulho que ela tem no guizo. E começaram a eliminar essas cobras de uma maneira muito rápida. Eis que, de repente, surge ali dentro do grupo uma mutação que selecionou o quê? Uma cascavel que não fazia barulho no chocalho, que rapidamente começou a se espalhar esse tipo de cascavel, porque as que faziam barulho acabavam sendo caçadas, as sem barulho conseguia ficar ali escondidinha. E isso acabou mostrando, né, como o homem, fazendo essa seleção artificial, acabou ali selecionando um animal com uma característica diferente, né? Agora, isso às vezes acontece de uma maneira até natural que o homem tenta às vezes corrigir, como por exemplo na questão das doenças. Se eu for imaginar que dentro de uma população, nesse 0,1% diferente, eu tenho organismos que são mais susceptíveis a uma dada doença ou uma mudança ambiental, eles vão ser selecionados à medida que ele vai sofrer esse impacto dessa doença. Bem, todos nós, graças à nossa ancestralidade, somos ali, temos no nosso material genético características de sobreviventes da gripe espanhola, sendo que isso foi lá nos nossos avós, tataravós, mas essa característica genética permanece no nosso material genético. Hoje, com a questão das vacinas, isso acaba ali o homem ajudando, porque eu consigo direcionar algumas vacinas para grupos que são mais susceptíveis à ação desse vírus, e assim evitar que muitas pessoas acabam morrendo em virtude desses micro-organismos. E se formos comparar, a nossa diferença entre ali o chimpanzé é muito pouco, né? Seria aí em torno de 98,8%, né? Menos de 2% o que eu sou diferente de um chimpanzé. E mesmo entre outros grupos animais, se eu for comparar um gato, um leão e um tigre, eles têm 95% o mesmo DNA. Os canídeos, né, se eu for pegar um pincher, um lobo, uma raposa, eles vão ter ali em torno de 98% do seu DNA. Se eu for pegar em torno aí de um primata, pegar o orangotango, o gorila, o ser humano, 98% o mesmo DNA. Bem, gente, é isso que eu gostaria de estar conversando hoje com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!